Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a professora Fran Aluap e hoje nós vamos aprender a confeccionar este maravilhoso cachepô ou porta-trecos em formato de cacto. Gente, ele é muito lindinho, você pode variar no tamanho, fazer de acordo com a sua preferência. Vai te ajudar aí na organização das suas coisas na tua mesa. Você pode colocar agulhas ou lápis e canetas, outros tipos de materiais e também poderá utilizar como um cachepô para suas plantinhas. Olha só que gracinha que ficou com essa minha plantinha. Então, se você já gostou, eu peço a você que deixe aquele like. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. E agora sim, antes da gente ir para o passo a passo, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai amar aprender a confeccionar essa peça aqui. Então, agora sim, vamos lá. Nós vamos utilizar estes materiais aqui. Precisamos ter uma garrafa PET ou outro recipiente que você queira utilizar, tá? Como base para o seu vasinho porta-trecos. Depois a gente vai cortar essa garrafa. Eu optei em trabalhar com 2 fios ao mesmo tempo, então eu vou utilizar Barroco Max Color número 6 com um fiozinho do Fioane. Nessa cor aqui, já vou passar para vocês a referência das cores, pra gente obter este resultado aqui, ó, que dá esse efeito incrível, lembrando ainda mais o aspecto de um cacto. O Fioane, a numeração dele é a 5800. Esse Barroco Max Color número 6, a numeração da cor dele é 5718. O bom é que você pode aproveitar restinhos, viu, gente? Usa bem pouco material. Para fazer esta florzinha aqui, ó, que é bem simplesinha, né? Que a gente coloca como florzinha do cacto, eu utilizei a cor vermelha e a cor amarela. O vermelho também é o Barroco Max Color número 6, de numeração 3501. E este amarelo também, ó, esse amarelo aqui tá bem bonito, é um amarelo sutil, né? Não é aquele amarelo bem forte, ele é mais opaco, vamos dizer assim, uma cor mais... menos quente, mais fria, vamos dizer assim. Também é o Barroco Max Color número 6, e a numeração é 1449. Mas você pode substituir por outras cores que você desejar aí pra fazer a florzinha. Pode ser uma florzinha branca, rosa. O cacto é seu e você pode florir ele como você preferir, combinado? Pra utilizar aqui os 2 cabos, né, o Barroco Max Color com Fioane, eu utilizei a agulha de 4,5 milímetros. E pra fazer a florzinha, eu utilizei a agulha de crochê de 4 milímetros. A gente precisa ter uma agulha de tapeçaria, cola de silicone e tesoura para os arremates. Então, eu tenho aqui uma garrafa já cortada, eu vou mostrar para vocês, ó. A gente vai vestir e depois a gente aplica os bracinhos, tá bom? Então, vamos lá que esse tutorial é bem rápido, bem fácil, gostoso de fazer e o melhor de tudo, você recicla, ajuda a natureza, decora e ainda pode comercializar. Você pode vender aí pelo preço que você achar mais justo, né? Não há ninguém melhor do que você mesma para estipular o seu valor de venda. Você vai ver aí quanto de material você vai gastar, o tempo que você leva, o nível que você acha que foi de dificuldade, e aí você dá o seu preço, o seu valor. Eu somente vou dar um assopro de ideia. Em torno de 25 a 30 reais, tá? Eu acho que dá para vender. Primeira coisa é achar algum recipiente, algum objeto que você provavelmente fosse jogar fora, né? Que seja circular, para você fazer como base do seu porta-treco, porta-caneta, porta-lápis, vasinho de flor, enfim, o que você quiser que ele seja. Para quê? Para você estipular o quanto você tem que trabalhar de crochê e a altura. Então, primeiro eu vou trabalhar o meu crochê e depois eu vejo a altura que eu vou querer cortar, tá? Para cortar, não tem segredo, você vai pegar aí um estilete ou uma tesoura bem afiada, tá? Vai cutucar aqui ou passar o estilete na altura que você desejar
E aí, depois você continua com a tesoura e vai ter um resultado parecido com este. Aqui, para evitar que eu me cortasse, né, outra pessoa que vier manipular isso daqui, eu peguei essas fitas adesivas, passei aqui na beirada, só para proteger mesmo, tá? Porque fica assim meio que afiado, parece, quando a gente corta a garrafa PET. Não precisa ser uma garrafa desse tamanho, pode ser uma de 600, de 300, tá? Desde que seja circular e que vá caber as suas coisinhas, né? Quando você quiser guardar e vai ficar decorando a tua mesa. Eu pego um fio do Anne e um fio do Barroco Max Color número 6. Eu escolhi esse tom de verde aqui, ó, que lembra um verde musgo no Barroco. E o fio Anne é uma cor assim mais pro greenery, sabe? Uma cor de verde folha, mais vivo. E aí dá aquele resultado bem bacana que vocês já viram ali, né? Quando a gente mistura os dois cabos. Fica assim, ó, incrível, incrível mesmo o resultado. Então, pra gente fazer aquela parte, gente, é muito fácil, tá? A gente começa aqui fazendo um nozinho corrediço, como vocês já estão acostumados. E vamos fazer correntinhas, tá? O meu aqui, eu fiz o total de 18 correntinhas. Então, eu fui aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem o número certo, é você que vai determinar, ok? Então, você coloca o número que você quiser de correntinhas. E lembrando que você vai usar no sentido do comprimento. Então, aqui, ó, que eu vou usar esse aqui como referência para mostrar para vocês. Se eu fosse fazer nesse tamanho, eu ia colocar aqui as correntinhas, ó, para ver se já tá dando altura. Não deu. Aí, faço mais correntinhas. Você vai fazendo e vendo se vai dar a altura do potinho que você escolheu aí para usar de porta-trecos, ó. Aqui, ó, já daria. Até tem que desmanchar umas correntinhas, tá vendo, ó? Então, aqui, eu desmancharia duas correntinhas. Por quê? Eu preciso ter a altura. Poderia desmanchar somente uma. Pra ficar assim, ó. Uma a gente vai virar, então, a gente já desconsidera, porque a gente vai voltar trabalhando aqui nesse segundo ponto. Então, vai ficar aqui, ó, nessa altura, tá? Essa aqui seria a quantidade de correntes pra essa altura que eu cortei. Ah, peguei um exemplo hipotético, tá? Vou utilizar isso aqui de porta-treco, né? Eu teria que colocar um fundo aqui, cortar um papelão, colar, pra ter um fundo. Então, vamos supor que fosse aqui. Eu ia ver aqui, ó, quantas correntinhas que eu iria precisar, sempre passando um pouquinho, porque a gente volta trabalhando depois, tá? Então, você vai ver aí a altura. Não tem como te passar, faça X correntinhas, porque eu não sei o pote que você vai escolher para trabalhar. A altura que você vai cortar a sua garrafa para trabalhar, tá bom? Mas aqui, para você ter uma referência, o meu com 18 correntinhas ficou nessa medida aqui, ó. Isso na tensão do meu ponto, tá? Tem tudo isso também, ó. Deu 12 centímetros e meio, quase 13, tá vendo? 18 correntinhas no meu ponto. Então, aqui, eu vou trabalhar com esse tanto de correntinhas. Vou explicar como a gente já faz o corpo do cacto. E o braço, gente, o bracinho com flor é a mesma coisa, tá? O que muda é na hora que a gente faz o fechamento, que eu faço ele criando, assim, ó, uma curvinha, tá? Tá dando pra perceber que ele tem uma curvatura, né? Porque a gente vai aplicar aqui, eu quero que ele vire assim, ó, para cima, ok? Se você quiser, você coloca um bracinho só ou pode pôr mais. Eu vou colocar 2 no meu. Então, pra esse bracinho aqui, anota aí no seu caderninho, eu fiz 11 correntinhas, tá? Voltei trabalhando na segunda correntinha. Pra essa base aqui, foram 18 correntinhas. E agora, eu vou fazer aqui, vou aproveitar que eu já vou explicar o ponto pra vocês e vou começar o meu segundo bracinho. Este segundo bracinho, eu tô fazendo com 16 correntinhas, tá? Vai ficar um bracinho bem mais comprido. Então, depois que você fez as suas correntinhas, a gente vem aqui, ó. Tem a primeira correntinha, a gente volta na segunda. Sempre a gente vai pegar nessa alça aqui de cima, tá? E vai trabalhar o ponto baixo, ó. Alça de cima, trabalha com ponto baixo.
alça de cima e trabalha com ponto baixo. Se você quiser fazer os dois bracinhos do mesmo tamanho, você pode, tá? Então, aqui eu vou caminhando e colocando um ponto baixo para cada ponto até chegar na minha última correntinha. Quando eu chegar na minha última correntinha, eu vou explicar como que eu faço para que o meu trabalho, ele suba de uma maneira retinha e que dê certinho, tá? Ó. Toma cuidado para não perder um cabo do fio enquanto você estiver trabalhando, porque a gente tá com 2 fios na agulha. Então, você tem que tomar cuidado para não esquecer um para trás. Cheguei na última correntinha. Ah, olha, gente, esse fio aqui eu já posso arrematar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar aqui porque eu esqueci. E vou arrematar ele aqui. Como que eu faço? Eu seguro ele aqui. A hora que eu vou fazer o ponto baixo, ó, eu pego esse fio, vou prender ele aqui, ó, junto. E vou trabalhando como se fosse um fio conduzido, tá vendo? O fiozinho tá aqui. E eu vou fazendo as correntinhas, né, os pontos baixos, na verdade, aqui na frente. Desse jeito, ó. Assim, eu já vou arrematando, ó. Toma cuidado pra não entrar, assim, entre um fio e outro também. Puxa aqui, ó. E vou até a última correntinha de base, colocando os pontos baixos. Tem mais 2 pra colocar, ó. Aqui. E aqui. Fiz todos. Eu posso pegar agora essa pontinha que sobrou aqui, ó, e vou dar uma puxadinha pra essa partezinha aqui, ó, entrar mais pra dentro, quer ver? Conforme eu puxo aqui embaixo, olha aqui em cima. Conseguiram ver, né? Então, aqui eu posso dar um nozinho ou simplesmente vir aqui cortar, dar um pinguinho de cola pano, pra ter certeza que não vai soltar esse fiozinho. Aqui, como que a gente faz para subir com as carreiras retinhas e dar certinho os nossos pontos baixos e criar aquele efeito de textura, olha só. Ele tem aqui, ó, como se fosse uma sanfoninha. Ele fica zigue-zagueado. E olha só, retinhas, minhas laterais. Tanto faz, pro corpo, pros bracinhos, é feito do mesmo jeito, ok? Então, eu faço aqui uma correntinha, escapou da mão. Faço uma correntinha pra virar, viro o meu trabalho. Aqui, ó, exatamente, tá vendo? Aqui, ó, na primeira alça que a gente enxerga, a gente tem essa da correntinha que nós acabamos de fazer. Então, se for contar ela, tem 1, 2. Entro nessa segunda, tá? Que, na verdade, é a primeira referente aqui. Vou pegar sempre na alça de trás, tá? O que é a alça de trás? Você tá olhando para o crochê aqui, certo? Então, a gente vira ele assim um pouquinho, a gente vê que tem essa primeira e essa segunda alça. A gente vai trabalhar aqui, ó, na segunda, tá? Então, vou ajustar aqui o fio na agulha. Entro aqui na segunda alça e vou fazer ponto baixo. Entro na segunda alça, ponto baixo. Você pode ir contando para ter certeza de que você não vai se esquecer de fazer nenhum ponto, mas quando a gente já começa colocando o primeiro pontinho aqui, é mais fácil na hora de terminar essa carreira, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu adiantar e chegar na última, pra mostrar o que fica mais fácil quando a gente trabalha desse jeito. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto, tá, ó? Olha aqui, eu tenho este último ponto aqui, onde eu estou vendo a trancinha do ponto. Então, eu entro aqui e coloco. O que acontece? Quando a gente não entra logo aqui neste primeiro ponto, pra gente ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira de baixo na de cima, a gente sempre tem que vir aqui, achar a correntinha que foi de virar, entrar no cantinho, não é mesmo? E é bem difícil porque fica bem apertadinho. Então, eu opto por colocar logo aqui no primeiro ponto, fica bem fechadinho, e eu termino aqui em cima. E fica super alinhado, bem mais fácil de trabalhar, tá? Então, todas as carreiras a gente vai fazer assim, ó, uma correntinha pra virar, vira o trabalho. Se você contar essa correntinha, você conte ela, então, você vai 1, 2, entrar nessa segunda, ou então, você simplesmente já sabe que essa é a primeira, né, o primeiro ponto da sua carreira. Então, você entra aqui, sempre pegando na segunda alça.
e vai trabalhar até chegar no último ponto. Desse jeitinho aqui. Você vai fazer carreiras de repetições, tá? E vai ter que provar no recipiente que você escolheu para ser o teu porta-trecos. Porque a gente não vai fazer exatamente na medida, a gente tem que fazer um pouquinho menos para que o nosso trabalho fique justinho. Se a gente fizer na medida, ele vai ficar frouxo, e a gente não quer que ele fique frouxo caindo, não é? Então, ó, tô terminando essa carreira, cheguei no último pontinho de novo, ó, coloco aqui o último. Parece que eu esqueci um ponto, mas eu não esqueci. Se eu contar, vai ter a mesma quantidade que eu tenho na carreira de baixo. Ou seja, eu tô com 15 pontos em todas as carreiras. Vou fazer uma correntinha, virar, entro já no primeiro, no segundo pontinho e sigo assim, carreiras de repetições. Então, como que eu faço? Aqui tá muito pequeno ainda, nem dá pra provar. Mas, eu vou assim, fazendo carreiras e mais carreiras. E a hora que eu achar que ele tá num tamanho razoável, eu vou pegar o meu pote e vou provar nele. Eu vou mostrar aqui pra vocês como se eu estivesse fazendo pro meu potinho essa etapa aqui, ó. Terminei, coloco uma correntinha, vou virar e colocar na primeira correntinha já o ponto. Então, eu pego o meu potinho e vou vendo se ele tá dando a volta, tá bom? Para o braço. Para os bracinhos, gente, eu trabalhei nesse primeiro bracinho, eu fiz 7 carreirinhas, tá? Mas como eu sei que é chato de contar as carreiras nesse ponto, eu prefiro ir por centímetros. Eu trabalhei 7 carreiras e me deram 5,5 centímetros. Então, conforme eu fui trabalhando aqui, eu fui medindo, ó. Eu estou aqui com 3 centímetros, então, eu vou trabalhar mais algumas carreiras até dar uns 5. Que aí, eu vou ter essa largurinha aqui de braço. Se você quiser um braço mais gordinho ou mais fininho, faz com menos ou mais carreiras. Esse daqui, eu nem contei quantas carreiras que eu fiz, tá? Eu sei que eu fui fazendo e medindo. Aqui, ó, eu já costurei. Você não consegue ver aonde que é o início, onde é o término, ele fica bem igualzinho, tá? Aqui é do lado de fora, do lado de dentro. Deixa eu virar aqui pra você ver. Do lado de dentro ficou mais perfeito ainda, tá? Ó, esse aqui é o fiozinho desse início aqui, ó, que eu tenho que cortar ainda e arrematar, que eu não arrematei. Mas é aqui que tá a minha costura, tá? Ó, ele fica todo sanfoninha. Bem interessante esse resultado. Pra fazer essa costura, é bem simples, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou desfazer esse aqui pra já explicar como que a gente faz a costura. Então, aqui, ó, fiz até achar que tava cobrindo o meu recipiente. Faço uma correntinha pra virar, como se eu fosse começar uma nova carreira. E vou deixar aqui em espera, porque eu vou pegar o recipiente e vou ver se ele tá dando conta, né, ó. Então, tá aqui a minha garrafa PET, que eu vou utilizar. Ainda não cortei, vou cortar depois. E aí, ó, eu deixo faltando, sem esticar, tá? 2 dedinhos, mais ou menos. Por quê? Eu vou fazer a costura de união e ele vai se aproximar e vai ficar justinho. Ok? Então, você vai fazer e vai ver isso aqui, ó. Tem que ficar 1 dedo ou 2 de distância pra ficar justinho no seu trabalho, no seu potinho, tá? Depois que você chegou na medida, então, a gente vai fazer a costurinha. A costurinha é assim, ó. Fez a correntinha pra virar, vai virar o trabalho, como se fosse começar uma nova carreira. Aqui a gente não tava sempre pegando na segunda alça, é a mesma coisa, a gente vai continuar pegando na segunda alça. Só que eu pego aqui essa parte, trago pra cá. Aqui eu tenho estas alças do início e eu vou prendendo com ponto baixíssimo, um lado com o outro, ó. Eu venho aqui, pego na segunda alça, venho na alça que eu tenho do outro lado, referente, tá?
a esta alça do primeiro ponto, trago pra cá, eu puxo passando pelas duas e passo aqui por dentro também. Vou caminhar fazendo pontos baixíssimos. Venho agora no segundo ponto, na segunda alça, na alça do outro lado, pego o fio, trago pra cá, puxo, puxo e puxo mais um. Porque a gente está caminhando com os pontos baixíssimos, fazendo aqui já a nossa costurinha. Ó, desse jeitinho aqui. E assim, eu vou caminhando pontinho a pontinho, até chegar no último. Então, eu vou continuar até chegar no final desse jeitinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Tô no meu penúltimo ponto, vou fazer o último com vocês, ó. Na segunda alça, na alça do lado de lá, pego o fio, puxo, puxo e puxo. Faço uma correntinha, alongo, posso cortar e arrematar. E a nossa costura ficou assim, olha aqui, ó, que incrível, tá? Se você preferir do outro lado, você pode virar a sua peça, tá? Tem que arrematar esse fiozinho aqui, gente. Mas ele fica assim, ó. Não tem direito, não tem avesso, tá? Essa peça aqui, ela fica desse jeitinho aqui mesmo. Pra fazer a costura do tronquinho, né, do caule do nosso cacto, é desse jeito. Pra fazer do bracinho, tem aí que fazer uma certa estratégia diferente pra gente conseguir a curvatura. Então, eu vou terminar aqui de tecer as carreiras até chegar naquela medida que eu falei pra vocês de mais ou menos 5 centímetros de largura, pra ficar os dois braços com a mesma padronagem de largura. E aí, eu vou mostrar como eu faço essa costura. Ela é feita daquele mesmo jeito que eu acabei de explicar. Porém, ao invés de catar pontinho por pontinho, eu pego de 2 em 2 e tiro tudo de uma só vez, fazendo assim diminuições para ele dar essa curvadinha aqui, tá bom? Já adiantei aqui as minhas 7 carreirinhas, tá? Esse aqui não chegou a 5,5, deu uns 5 centímetros. Vou medir aqui junto com vocês. Ah, até que tá dando quase 5,5, tá vendo, ó? E agora, eu vou fechar, eu vou explicar como que a gente faz pra ele ganhar aquela curvatura, tá? Esse bracinho aqui eu optei por ser mais longo, então, vamos trabalhar mais diminuições. Mas, independente do tamanho do bracinho que você tiver escolhido, vai ser feito do mesmo jeito, tá? Então, aqui, ó, fiz o último ponto, faço uma correntinha, como se fosse começar uma nova carreira. É a mesma coisa da costura do corpinho, tá? Só que o que muda? A gente tem que fazer algumas diminuições. Então, eu trago aqui, ó, vou no meu primeiro pontinho, na segunda alça. O primeiro eu faço normal, tá? Pego aqui e pego do outro lado, ó. Vou fazer o ponto baixíssimo normal. Pronto. Agora, a partir desse, eu vou fazendo de 2 em 2. Então, eu pego aqui nesta alça, pego na alça do outro lado, trago o fio, puxo, puxo e seguro. Não tiro, seguro. Vou no ponto seguinte, ó. Pego nesta alça, na alça do outro lado, trago o fio pra cá, puxo, puxo, seguro. Tá vendo? Só que aqui, ao invés de segurar, eu já passo aqui por dentro das duas, ó. Nessa etapa, eu já trago aqui por dentro e tiro tudo daí. Vou fazer de novo, ó. Pego nesta alça, na alça aqui do lado seguinte, correspondente. Trago pra cá, seguro. Tenho a laçada do último ponto na agulha, tá? Estou com duas, segurei. Nessa próxima, pego nesta alça, na alça do outro lado, trago o fio, puxo, puxo e continuo puxando. Eu tô com 3, só que eu passo aqui por dentro dessas duas, ó. Desse jeito. Ok? E vou fazendo assim até chegar aqui embaixo. O último, eu faço normal, igual eu fiz aqui, se der certo. Se acabar aqui, cair pra eu fazer 2 pontos, não tem problema. Então, eu vou continuar aqui até chegar no último, ó. Trabalhando sempre assim, fechando de 2 em 2. Pego aqui, seguro, vou no próximo, pego, trago e trago por dentro de tudo. Automaticamente, ele vai
curvando, porque a gente vai fazendo uma diminuição, tá? Olha aqui como que tá. Automaticamente, ele vai se curvando, por causa dessa diminuição que eu tô fazendo. Então, vou continuar aqui, ó, pego desse lado, pego do outro, puxo, seguro, vou no próximo. E agora, passo por dentro de todos. É o fiozinho do arremate ali que eu não fiz, tá, gente? Isso aqui. Olha aqui, acabou o quê? Eu fiquei com 2 pontos. Então, neste caso, eu vou continuar fazendo a diminuição, tá? No outro bracinho, nesse aqui, tinha acabado aqui e tinha ficado apenas um ponto. Então, o último ponto eu fiz normal, igual o primeiro. Mas, se não, eu vou fazer a diminuição, igual tá aqui, ó. Tem 2 pontos, eu vou fazer a diminuição nesses dois. Pego aqui e aqui, trago pra cá, seguro. E no último ponto, que eu vou fazer e fechar tudo de uma vez, ó. Pronto, faço uma correntinha, tá? E tá assim, certo? Deixa eu cortar essa sobrinha que tá atrapalhando na visualização, não tá bacana. Olha só como ele tá bem curvadinho, tá vendo? Que interessante, gente. Aqui, essa pontinha, a gente já vai fechar ela, tá? Pra aplicar a florzinha. Como eu já tô com o fio aqui, ó, eu vou puxar, eu fiz a correntinha, né? Que seria pra arrematar, então, eu puxo um tanto de fio, não precisa ser muito. Vou colocar aqui na agulha de tapeçaria. E a gente vai fazer aqui a costurinha dessa ponta, tá? Costurinha bem simples. Primeiro, a gente passa assim, ó, de um lado pro outro. Como se fosse fechando o topo de gorro, sabe? Ó, a gente vem pra cá, vai pra lá. Até sair aqui de volta. Puxa, ó. Já ficou assim, meio que fechadinho. Aí, agora, eu vou fazer de zigue-zague, ó. Daqui, eu vou lá pro outro extremo, ó. Puxa aqui, retorno, sai mais pra cá. Aí, vou virar pra cá. Não tem certo nem errado. A gente vai fazendo uma costura, assim, aleatória, porque a gente vai colocar a florzinha bem aqui na pontinha, tá? Vou fechar só mais esse tantinho aqui. Aí, você pode dar um nozinho, né? Ó, pega um pontinho aqui, dá um nozinho. E joga o fio lá pra dentro, ó. Como a gente faz um amigurumi. Sai com a agulha aqui do lado. Ó, vou deixar essa sobra lá dentro, tá? Corto. Ficou assim. Tá murchinho, porque a gente ainda não colocou a fibra. Vou colocar logo depois a fibra nele. E tá assim o nosso bracinho. Pra fazer a florzinha, eu vou utilizar a agulha de 4 milímetros e vou trabalhar com o fio Barroco Max Color sozinho. Então, a gente começa pelo miolinho. Miolinho, eu faço aqui um anel mágico, pegando esses 2 dedinhos, seguro a ponta do fio, cruzo em X, tiro do dedo, pego a agulha aqui, puxo o fio e pronto. Aqui, vou fazer uma correntinha. E aqui dentro, eu vou colocar 5 pontos baixos. A correntinha não conta como ponto baixo, tá? Vou colocar agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Puxa essa pontinha do fio pra fechar o seu anelzinho mágico. Vem aqui aonde você iniciou, no primeiro pontinho, ó. Puxa o fiozinho, fecha com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, cortar o fio aqui, tá? E pode fazer o arremate. Vai ficar assim, ó. Vou levar esse fiozinho aqui pra trás. Vou pegar uma agulha mais fina pra ser mais fácil. Ó, trouxe o fiozinho aqui pra trás. E aqui na frente ficou assim, o miolinho, tá bom?
Agora, a gente vai fazer as pétalazinhas, que é muito simples. Eu escolhi a cor vermelha. Eu vou pegar aqui meu fiozinho vermelho. Faço aqui o nozinho corrediço. Venho em qualquer um destes pontos, tá? Ó. Entro aqui com a agulha, pego esse fio, ajusto. Trago aqui. Prendi. Vou subir com 5 correntinhas. Esse aqui que eu prendi eu não conto, tá? Conto agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no pontinho que eu tenho ao lado. Esse aqui. Passo aqui, ó. Tá bem apertadinho meus pontos. E vou pegar o fio, trazer pra cá e prender com ponto baixíssimo. Prendi. Formei minha primeira pétala. Vou repetir isso aqui até dar toda a volta, ó. Subo novamente com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no pontinho ao lado. Pego o fio, puxo e puxo. Subo de novo 5 correntes. E vou continuando assim, até dar toda a volta. E vocês vão ver que vai ficar com carinha de florzinha. Que as florzinhas de cactos, né? Algumas são mais elaboradas e tem algumas mais simples. Eu optei pela mais simples. Tô quase terminando. Tenho aqui já 1, 2, 3, 4, 5. Eu fico com 6 pétalas, tá? Quando eu chego aqui nessa etapa, eu faço mais uma. Subi as 5 correntinhas, venho aqui onde eu comecei. Fiz aqui e faço uma correntinha, alongo esse fio, posso cortar. Você acomoda aqui as pétalazinhas, ó. E a nossa florzinha, ela é assim, ó, bem simplesinha, mas que dá todo um charme. Ó, depois que a gente aplica, como que dá cara de cacto. Então, aqui, estes fios você pode fazer arremate, tá? Eu gosto de dar nozinho entre eles, eu pego um vermelho com amarelo. Dou nozinho. O outro. Tá tudo bem preso, não vai desmanchar. Aí, você pode ou costurar ou colar. Fica a seu critério, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar esses 2 fios que estão mais longos. Vou pôr aqui, ó, no topo do bracinho. E vou levar o fio aqui na minha ponta. Assim, eu já trago a flor aqui no topo do braço, ó. Agora, eu vou pegar um cabo amarelo. Esse é o que tá mais longo, mas não vai chegar ali. Passo aqui no ponto do lado, ó. Se o vermelho entrou aqui, eu passo com o amarelo desse lado. Eu coloco o dedo aqui dentro, pra sentir o fio, a agulha, e puxar. Eu vou tentar recolher esse braço o máximo que der, ó. Desse jeito aqui. Que eu quero dar um nozinho. Eu não vou conseguir chegar até aqui, tá? Eu só vou dar um nozinho só pra ficar aqui mesmo, ó. O máximo que dá pra eu puxar. Vai ficar assim, vai ficar aqui dentro, solto, porque a gente vai colocar fibra e ninguém vai ver, tá? Tem esses outros 2, eu posso simplesmente puxar lá pra dentro também, ó. Aqui, a parte de arremate, gente, é com vocês, tá? Vocês fazem o jeito que vocês achem que é mais interessante. Como tá mais curto, eu saí aqui do lado, tá? Depois eu corto. Então, a florzinha tá assim. Esses fiozinhos logo, logo eu corto. Primeiro eu vou colocar fibra e tudo mais. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero posicionar essa florzinha de uma maneira que fique mais agradável aos meus olhos. Então, eu vou ver aqui, ó, o corpinho do meu cacto tá feito. Eu vou colocar um bracinho aqui, mais ou menos no meio. E o que que eu vi? Ó, ela tá pra cima, mas eu deixei ela levemente inclinada para mim, tá vendo? Essa aqui eu já colei.
com a cola de silicone. Aquela ali eu vou colar. Eu fiz a mesma coisa, tem fio lá dentro, tá? É que eu não consigo mostrar agora, mas tem o fiozinho vermelho lá dentro. Igual eu fiz dessa. Então, aqui, ó, vamos supor que esse bracinho vai ficar deste lado, esse outro deste. Então, eu vou, tipo, girar a florzinha mais pra cá, ou deixo ela bem pra cima, tá? E aí, eu vou aplicar cola de silicone líquida e posicionar bem do jeito que eu quero. Eu vou fazer isso depois, tá? Porque agora eu vou colocar a fibra de enchimento. Então, tô aqui com a fibra. E vou encher ele aqui assim, como eu achar que fica melhor, tá? Não enche muito, porque senão começa a aparecer a fibra também. Eu já meio que dou uma modelada aqui nele, ó. É só, ó, pra ficar um pouquinho mais cheinho, tá? Aqui você pode costurar no seu cacto ou colar, tá? Fica o seu critério. E eu recomendo você costurar, pegar o fio aqui e fazer uma costurinha, que vai ser melhor. A cola tem que ter mais paciência pra esperar ela colar. Vou colocar neste outro. E agora é só aplicar aqui com costura ou com cola, que estará finalizado o nosso vasinho, tá? E depois vestir no nosso recipiente. Eu vim mostrar como que eu fiz pra costurar, tá, gente? Ó, tá aqui. Só que quem me segue sabe que eu não sou boa nas costuras, é por isso que eu nem gosto de mostrar. Então, ó, ele até para em pezinho aqui sem nada, mas a gente vai colocar depois. Vou deixar pra costurar esse aqui com vocês. Peguei um pedaço do fio que eu utilizei, só um fio, tá? Coloquei na minha agulha de tapeçaria. Vejo mais ou menos aonde vai ser a posição. Vou colocar assim, dobrei a minha peça agora ao meio, porque um bracinho já está fixado. Vou colocar o segundo, que será aqui. Então, como que eu começo? Primeiro, eu prendo o meu fio aqui no bracinho, ó. Venho aqui e vou dar um nozinho. E vejo de novo a posição, né, que ele vai ser colocado. Que é assim, ó. Então, tá aqui. Não tem costura certa, não tem costura errada. O que tem é ser feito costura. Então, eu vou, ó, vir aqui abrindo. Você segura, dá um pouquinho de trabalho pra posicionar, né, fazer tudo sozinha, assim. E vem aqui, ó, em qualquer pontinho, tá vendo? Eu vou pegar nesse. O começo é mais difícil. Então, vou aqui, daí eu volto aqui no bracinho do cacto. Pronto. Vou no outro pontinho mais pro lado, ó. Que assim. Peguei no corpo, aqui da base, e no bracinho, ó. Como a gente utiliza a mesma cor de fio, não dá pra ver a costura, basicamente, tá? Claro que é notável, mas nada absurdamente. Então, vou pegando assim. E vou fazendo, tipo, contorno. Vou pegar um ponto mais pra cá. Vamos ver. Aí, ficou bom. Você vai girando, assim, o seu trabalho. Se não ficar bom, desmancha, faz de novo. É assim, tá, gente? Ó, não tem muito o que mostrar, não. Então, eu vou fazer aqui a minha costurinha. Quando eu chegar aqui no começo, eu dou mais uma reforçada, tá? Porque eu vou trabalhar aqui a primeira rodada. Aí, eu vou ver se ficou legal. Onde eu coloquei. Poderia ter colocado mais pra trás, pelo que eu estou vendo aqui. Mas agora ele vai ficar... Não, ficou bom. Vai ficar aqui nessa posição aqui mesmo. Aí, eu vou costurar desse jeito, dando a volta, e depois eu reforço, dando mais pontinhos, tá? Essa flor aqui eu ainda não coloquei cola, ó, só tá daquele jeito que eu mostrei pra vocês, tá solta ainda, né? Então, eu vou colocar colinha depois nela. Essa já tem
e vou fixar assim, tá? E depois basta colocar aqui na minha garrafa PET. Então, agora sim eu volto só com a minha peça finalizada. Vim mostrar aqui mesmo como que era a costurinha pra vocês. Deixa eu empurrar esse fio aqui aparecendo. Se você achar que há necessidade de colocar mais fibra, coloque antes de terminar a costura, tá? Eu coloquei mais fibra aqui nesse na hora que eu tava costurando. Esse aqui já tá bem cheinho, não precisa. Então, agora sim, gente, vou terminar, fazer a costurinha. Ó, eu abro aqui assim um pouquinho, tá? E aí, você também faz a sua. E a gente se vê com o trabalho finalizado. Se você ainda não deixou teu like, já vou pedir para que você deixe o teu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que amam cacto, que vão adorar poder reciclar potinho, garrafa PET, né? Pessoas que gostam de vender em banquinhas, quem faz feira de artesanato. Isso aqui é um tipo de peça que chama bastante atenção na hora que você coloca na tua banca, tá? Você pode fazer para presentear. E dá-lhe trovão, gente. Vem vindo temporal por aqui. Não sei se deu para ouvir. Vou continuar aqui e já volto, tá bom? Terminei minhas costuras e este é o resultado final da minha peça. Eu amei meu porta-trecos ou cachepô em formato de cacto. Espero que você também tenha gostado muito, se apaixonado por essa aula que eu fiz com muito carinho. E assim como vocês sempre me pedem, que querem me mandar as fotos, gente, tá vendo aqui do ladinho esquerdo da tela? Tá aparecendo @franaluap. Basta vocês me seguirem lá no Instagram e me enviar pelo direct. Beijo e até a próxima aula!